Olá, nessa série de vídeos eu vou falar um pouco sobre um método que nós utilizamos aqui, que é surfar livros. Utilizamos esse método no Resumo Cast para identificar boas leituras. Esse método é muito útil quando você possivelmente esteja procurando por um livro que vai te trazer mais informações sobre um determinado tema. Então você precisa ter um problema, definiu aquele tema como sendo um tema que quer se expandir, se aprofundar mais. Eu peguei aqui o exemplo de independência financeira ou inteligência financeira, poderia ser também inteligência financeira. O primeiro passo antes de surfar o livro é, obviamente, realizar uma busca ou no Google ou na Amazon e tentar entender se esse livro é um livro que tem muitos reviews. Isso é como eu faço, viu, gente? Existem, obviamente, várias outras formas diferentes de pré-selecionar os livros que você vai surfar. Então, eu selecionei esse porque é um dos livros que tem mais reviews sobre o tema e também, obviamente, porque ele tem o título do tema que eu estou procurando, independência financeira. Então, como é que eu faço para surfar o livro? Obviamente, a capa, eu leio o subtítulo, o Guia para a Libertação, Independência Financeira, o Guia para a Libertação. Até aqui não me disse muita coisa, eu conheço o Robert Kiyosaki, sei que ele é um renomado autor, que ele é uma referência no assunto, mas antes de eu ler capa, orelha, contracapa, algumas vezes eu não leio nem a descrição da Amazon, ok? Antes de eu ler tudo isso, eu vou direto ao sumário. Sumário é a arquitetura do livro. Se esse livro é um best-seller, ele foi bem escrito, o autor é um autor renomado, houve uma arquitetura, houve um cuidado, um trabalho de editoração por trás, alguém se preocupou em montar a forma lógica como as informações seriam passadas, e agora eu vou ler capítulo por capítulo os títulos, e você vai entender que os próprios títulos dos capítulos, eles dizem muito sobre a qualidade do livro em si. Então, nesse livro aqui, por exemplo, eu vejo que ele tem o sumário, qual o seu objetivo. Deixa eu ver se eu consigo aproximar com o meu Kindle aqui. Não estou conseguindo aproximar. Aqui aumentando o tamanho da tela. Legal. Então, vamos lá, então. Vamos lá, sumário. Qual é o seu objetivo? Prefácio. Introdução. Em que quadrante você está? Aqui embaixo, aí ele passa lá para cima. Em que quadrante você está? Legal. A primeira pergunta, eu realizo então um surf no sumário para identificar perguntas. Eu anoto então algumas perguntas relevantes. A pergunta que eu anotaria aqui é: o que é quadrante? Em que quadrante você está? O que é um quadrante? Então, eu tenho que sair desse livro, pelo menos sendo capaz, como leitor, de responder essa pergunta. Se eu finalizar a leitura e verificar o meu checklist de respostas que eu preciso dar ao final da leitura e não conseguir responder ou explicar para alguém o que é um quadrante, significa que eu não li o livro da forma apropriada, com a atenção apropriada, ou o livro não respondeu essa pergunta, o que é uma coisa muito ruim para um livro. Vamos lá, então, parte 1, o quadrante Cash Flow. Então, aqui ele vai na parte 1 explicar o que é o quadrante. Capítulo 1, por que não arrumam um emprego? Legal, é um título no capítulo, intrigante. Capítulo 2, quadrantes diferentes, pessoas diferentes. A pergunta que eu faria aqui, o que o quadrante tem a ver com o tipo de pessoa? Legal, anotar essa pergunta também. Capítulo 3, por que as pessoas preferem a segurança à independência? Legal, uma pergunta possivelmente muito comum, que em outros livros que falam sobre independência financeira ou inteligência financeira, esse título de capítulo aparece. Eu já surfei outros livros que têm praticamente o mesmo título de capítulo. E olha só que legal, depois que você surfa 3, 4 livros sobre determinado assunto, você, sem mesmo ter lido o livro, só surfando o sumário, você vai ser capaz de conseguir identificar quais são os tópicos que mais se repetem entre os livros. Dessa forma, esses são os tópicos mais importantes sobre determinado assunto. Então, esse capítulo 3 é um exemplo típico, porque ele fala sobre medo, sobre segurança, porque as pessoas preferem segurança à independência financeira. Capítulo 4, os 3 tipos de sistema empresarial. Legal, eu preciso responder no final da leitura
Quais são esses 3 tipos, como eles se comportam, como é que eles são utilizados para classificar sistemas, o que é um sistema, basicamente. Capítulo 5, os 5 níveis de investidores, legal, preciso entender quais são os 5 níveis de investidores. Capítulo 6, você não vê o dinheiro com os seus olhos, interessante. Vamos lá, parte 2 do livro, então deixando fluir o seu melhor, capítulo 7, sendo quem você é, não me diz muita coisa, capítulo 8, como enriqueço, olha só, outro exemplo típico de pergunta que é título de capítulos de vários outros livros que falam sobre independência financeira. Então, se você também é um autor e está pesquisando um assunto para escrever a respeito, essa dica de surfar é extremamente relevante, porque você pode surfar livros da categoria que você está esperando escrever e identificar quais são os capítulos, quais são os tópicos que mais interessam aos leitores. Possivelmente esses tópicos irão se repetir em diversos livros. Como eu enriqueço, certamente é um tópico desses. E eu tenho que ser capaz de ler esse livro, finalizar o livro e entender o que o autor, a ideia dele, o que significa, ou seja, ou melhor, eu tenho que entender a fórmula desse, parece que é uma fórmula que está aqui nesse capítulo, então eu tenho que ir lá ler o capítulo e entender como eu enriqueço. Legal. Capítulo 9, seja o banco, não o gerente. Interessante. Aí vai para a parte 3, como se tornar um D e um I de sucesso. Eu sei que é D ou I porque eu já li esse livro, mas se eu olhasse pela primeira vez, a pergunta que eu faria, o que é um D, o que é um I? A resposta está lá nos quadrantes do fluxo, no quadrante do fluxo de caixa. Capítulo 10, engateando, os 7 passos para encontrar a sua pista de alta velocidade. Legal. O que é uma pista de alta velocidade? Pista de alta velocidade. Legal. Capítulo 11, passo 1, é hora de cuidar do seu negócio. Aí ele vai dar os passos aqui, tem os 7 passos, né? Capítulo 12, controle seu fluxo de caixa. Capítulo 13, a diferença entre risco e arriscado. Capítulo 14, decida que tipo de investidor quer ser. 15, encontre seus mentores. Legal. 16, transforme sua decepção em força. 17, o poder da fé. 18, é um resumo. Então, nesse vídeo eu dei uma parte do método que eu utilizo para surfar livros. O surf não acabou. Obviamente que eu demorei um pouco mais para explicar, porque eu fui lendo e explicando, mas você tem que ser capaz de realizar esse surf aqui em 2 ou 3 minutos, ou talvez um pouquinho mais se for anotar as perguntas, mas uns 3 minutos é suficiente para você ler criteriosamente, analisar o sumário e entender a arquitetura que o autor e a sua editora utilizaram para distribuir o conteúdo que está ali dentro desse livro. Próximo vídeo amanhã eu vou falar um pouco mais sobre a segunda parte de surfar, que é percorrer o livro página por página. Então amanhã a gente faz isso. Te vejo amanhã.